Bom dia, meus jovens! Aqui quem vos fala é o professor Eugênio Bastos, canal Geogênio, a serviço dos alunos que gostam de estudar e querem passar nos concursos. Moçada, fortaleça o canal, se inscrevam no canal, acionem o sininho, compartilhem o vídeo e dê um likezinho para fortalecer esse professor. Valeu, moçada? Moçada, o tema da nossa aula hoje é um tema ambiental. Estamos intercalando vários temas. E hoje nós vamos falar da formação de uma ilha de calor. Professor, o que seria uma ilha de calor? Ilha de calor é o nome que se dá a um microclima urbano que se forma principalmente nas grandes cidades do mundo. Como assim, professor? Observem o desenho. Aqui nós temos uma representação de uma cidade, onde podemos perceber por essa linha vermelha que representa a temperatura, que a temperatura sobe da área rural em direção ao centro urbano mais edificado. Razão pela qual as grandes cidades são responsáveis pelo surgimento de microclimas que possuem temperaturas maiores do que as temperaturas registradas nas áreas rurais circundantes. Na cidade do Rio de Janeiro, por exemplo, na sua região metropolitana, nós temos uma variação de 7 graus entre a área rural e a área mais edificada da cidade. A ilha de calor da região metropolitana de São Paulo chega a ter uma variação de 9 graus, e assim sucessivamente. Professor, as ilhas de calor também se formam em médias cidades? Sim, mas não são tão intensas como aquelas registradas nos grandes centros urbanos do mundo. Mas por que essa temperatura aumenta da área rural em direção ao centro urbano mais edificado? O que iria contribuir para a formação de uma ilha de calor? A primeira ideia que vocês têm que ter é que, na medida em que a cidade se expande, a vegetação nativa ela vai sendo derrubada, não só pela expansão urbana, as construções, como também pelo estabelecimento de propriedades rurais no entorno das cidades, gerando com isso desmatamento. E na medida em que você reduz a cobertura florestal numa determinada área, consequentemente, você terá ali o aumento da temperatura, até mesmo porque as folhas das árvores absorvem parte da radiação solar e protegem a superfície do planeta com o seu sombreamento do aquecimento. Ora, na medida em que você retira a vegetação nativa e aquele solo que era coberto por essa vegetação passa por um processo de impermeabilização com concreto e asfalto, que são dois materiais com grande capacidade de absorver o calor, conservar o calor e irradiar o calor para a atmosfera, consequentemente, ali já começa todo o processo de formação de uma ilha de calor, ok? Então vamos ver outros elementos responsáveis pela formação de uma ilha de calor. Aqui nós temos a pavimentação da rua. Então, na medida em que as ruas são pavimentadas com asfalto, qual é a cor do asfalto? Preto. A cor preta é a que tem maior capacidade
de absorver a radiação solar e convertê-la em calor. Então, na medida em que aumenta o número de ruas asfaltadas nas cidades, logicamente que também aumenta a capacidade dessa superfície impermeabilizada com asfalto em absorver radiação solar, convertê-la em calor e liberar esse calor para a atmosfera. A própria verticalização das cidades, aqui os prédios altos, essas barras coloridas representam prédios altos. A verticalização das cidades, de certa forma, também contribui para a formação de uma ilha de calor. De que forma? Esses prédios altos, na verdade, acabam se transformando em barreiras artificiais que dificultam a circulação do ar, a movimentação dos ventos. O vento é um importante elemento dispersor do calor. Vocês já devem ter percebido que nos dias que venta, a temperatura é mais agradável. Naqueles dias sem vento, você sente aquela sensação de abafamento. Então, esses prédios altos, ao bloquearem ou obstruírem a passagem dos ventos, também irão contribuir para a formação de uma ilha de calor. Basta lembrar também que nas cidades, sobretudo nas grandes cidades, há um grande número de máquinas, equipamentos, veículos automotores em funcionamento. Tudo que consome energia produz calor. Por exemplo, você está num ambiente refrigerado. Ora, o ar refrigerado refresca o ambiente interno, mas do lado de fora, o aparelho está jogando calor para a atmosfera. Quando você fala de uma grande cidade, de uma metrópole, nós estamos falando de milhares, talvez milhões de aparelhos de ar refrigerado, geladeira, freezer, televisão, máquina de lavar, forno micro-ondas, veículos automotores, máquinas industriais, enfim. Até mesmo as lâmpadas, elas se aquecem. E ao se aquecerem, também ajudam a aquecer o ar atmosférico. E nas grandes cidades, nós temos uma maior poluição. Se há maior concentração de gases do efeito estufa nas grandes cidades, consequentemente, sobre as cidades, existirá uma maior capacidade de retenção do calor, o que vai contribuir também para a elevação da temperatura do ar. Algumas coisas que eu falei aqui vocês não vão ler em livro nenhum. Aqui nós temos a imagem da cidade de São Paulo, que é a maior metrópole aqui do Brasil, atualmente com cerca de 13 milhões de habitantes, onde percebe-se não só a verticalização da cidade, como ao fundo você consegue ver uma névoa com uma tonalidade castanha que representa o smog, a poluição. Lembrando que São Paulo é a cidade mais poluída do Brasil, no que diz respeito à poluição atmosférica, ok? O que nós devemos fazer para combater ou minimizar os efeitos de uma ilha de calor nas grandes cidades? Primeiro, a arborização de ruas. Aquilo que eu disse, o sombreamento das árvores reduz o aquecimento da superfície. Acredito eu que vocês já tenham percebido que nas ruas arborizadas a temperatura é mais agradável. Mas, professor, as árvores estouram o calçamento. Depende do tipo de árvore que você for plantar. Não é qualquer árvore que você vai utilizar no processo de arborização de ruas. Você tem que plantar árvores que possuam raízes de crescimento vertical e não raízes de crescimento horizontal. Então, existem vários tipos de árvores adequadas a esse processo de arborização de ruas.
Uma outra medida interessante é a arborização de praças e parques. Vocês também já devem ter percebido que nas praças e parques arborizados, a temperatura do ar é mais agradável, é mais amena. Uma outra medida, pulando aqui, o reflorestamento de morros que se encontram em núcleos urbanos. Aqui nós temos uma imagem de um morro localizado no bairro de Botafogo, no Rio de Janeiro, que na década de 1980 tinha essa característica, que era um morro desmatado. E que agora ele está assim, a imagem de baixo é do mesmo morro que passou por um processo de reflorestamento desenvolvido pela Prefeitura do Rio de Janeiro na época. Então, a partir do momento que você consegue reflorestar áreas disponíveis, sobretudo nas encostas, além de você ajudar a purificar o ar de uma grande cidade, deixar esse ar também um pouco mais úmido em função do processo de evapotranspiração, você vai amenizar a temperatura nas áreas que se encontram no entorno da área que foi utilizada para reflorestamento. Uma outra medida é pintar as paredes externas das edificações de branco. Por quê? O branco reflete cerca de 90% da luz que recebe. Portanto, as superfícies brancas se aquecem muito menos do que qualquer outro tipo de superfície. Vocês podem até fazer essa experiência em casa. Se tiver um azulejo branco, por exemplo, uma peça de azulejo branco, e tiver uma peça de azulejo preto ou de qualquer outra cor, coloca no sol e você perceberá que a cor mais escura se esquenta muito mais do que a cor branca. Então, quando você pinta as paredes externas das edificações de branco, você reduz o aquecimento das paredes e, consequentemente, você gera uma temperatura mais agradável no interior das edificações, sejam elas domiciliares, comerciais, industriais, o que seja. Uma outra medida interessante, os telhados verdes. Os telhados verdes acompanham hoje o que nós chamamos de engenharia ecológica. Em vez de você utilizar uma telha convencional, por exemplo, de cerâmica, você utiliza o telhado verde. Em muitos casos, não nesse exemplo aqui, porque aqui nós temos uma casa de madeira, mas em muitos casos, quando a casa é de alvenaria, você tem que ter uma laje bem batida, bem impermeabilizada e bem drenada. Sobre a laje, você coloca uma cobertura de solo e faz um jardim, pode cultivar uma horta, ou seja, isso reduz o aquecimento da parte superior da edificação, mantendo também a temperatura da parte interior mais agradável. Hoje, as edificações que são construídas pelo sistema da engenharia ecológica, essas edificações são muito mais ventiladas e utilizam os chamados telhados verdes para reduzir o aquecimento do interior do estabelecimento. Pode-se utilizar também telhados brancos, assim como as paredes externas. Hoje existem materiais que podem ser empregados nas coberturas das casas, estabelecimentos industriais, comerciais, o que seja, de tonalidade branca. É aquilo que eu disse, o branco reflete cerca de 90% da energia que recebe, da energia solar que recebe, reduzindo assim o aquecimento do interior do estabelecimento. Existe hoje uma grande variedade de materiais para a construção civil, sobretudo telhados, que tem a capacidade de refletir boa parte da luz solar, reduzindo também o aquecimento do interior do estabelecimento. Portanto, meus jovens,
Essas técnicas que eu mostrei agora fazem parte das medidas que podem e devem ser adotadas para minimizar os efeitos de uma ilha de calor. Moçada, espero que tenham gostado do nosso encontro. Dê uma forcinha, dê um like aí no canal, se inscrevam no canal, compartilhem o vídeo, acionem o sininho para poder receberem notificações de novos encontros. Daqui a pouco eu vou voltar. Um beijo no coração de vocês e lembrando que o canal Geogênio, a serviço dos alunos que gostam de estudar e querem passar nos concursos. Valeu, moçada! Fui!